A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi, seja bem-vindo ao meu canal Ciro Zibordi, EBD e Escatologia. Este é mais um vídeo da série Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas para adultos. Nós estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, dando continuidade ao nosso estudo a respeito da expansão da igreja em Jerusalém. Nós começamos a estudar esta parte importante referente aos primeiros 15 capítulos de Atos, na lição 10, que teve como título a expansão da igreja. Depois estudamos uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, e a lição de hoje é o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Convido você para a leitura do texto áureo e também da verdade prática, lição 12, que estudaremos presencialmente no dia 21 de setembro de 2025. Você está convidado a inscrever-se no nosso canal, a tornar-se um membro também apoiador e a curtir este vídeo e compartilhá-lo. Vamos para a leitura do texto áureo, Atos capítulo 11, versículo 20, que é uma parte do texto que vamos tomar como base, que é Atos 11, 19 a 30. É o texto que vamos estudar hoje. Mas o texto áureo diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a verdade prática diz-nos o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Você observará ao longo da nossa exposição que nós estamos também extraindo muitas coisas do nosso livro Barnabé, o pregador de fé e obras. Você sabe que estas lições bíblicas têm como livros de apoio, além de todos os livros que já recomendamos ao longo desse trimestre, especialmente os livros da nossa série Pregadores da Bíblia, que já está com 6 livros. O próximo e o último desta série é sobre Jesus, o maior pregador que já andou na terra. Muito bem, iniciando então o caráter missionário da igreja em Jerusalém, nós vamos utilizar o nosso roteiro, o roteiro que está à disposição dos apoiadores do canal. Os membros do canal recebem antecipadamente este estudo detalhado, pormenorizado, que tem ajudado muito, especialmente aqueles que são professores de escola dominical. Bom, como nós dissemos nas lições anteriores, nós vimos como o evangelho chegou a Samaria por meio do evangelista Filipe e também a casa de Cornélio em Cesareia Marítima, que não deve ser confundida com Cesareia de Filipe, que foi erigida por Herodes o Grande em homenagem de seu filho Filipe, mas estamos falando de Cesareia Marítima, onde era a residência do procurador romano. E lá também você sabe que o Senhor Jesus usou o apóstolo Pedro para evangelizar toda a casa do centurião Cornélio, um cidadão romano. Agora, na presente lição, nós vamos continuar a abordar essa expansão da igreja que chegou também a Antioquia da Síria, cidade que se tornaria um centro irradiador do evangelho, de onde o apóstolo Paulo partiria em 3 de suas viagens missionárias. A primeira, acompanhado daquele que é protagonista da lição de hoje, Barnabé. Nós vamos falar muito sobre Barnabé. Paulo e Barnabé fizeram uma grande obra para Deus em Antioquia da Síria. Eu falo Antioquia da Síria justamente para que não se confunda também com Antioquia da Pisídia, um lugar que Paulo e Barnabé visitaram
na primeira viagem missionária, depois Paulo passou por ali novamente, na segunda viagem missionária. Entretanto, é importante observar que o lugar onde tudo começou, o lugar que se tornou esse centro irradiador do Evangelho, não é Antioquia da Pisídia, mas Antioquia da Síria. Então, Paulo e Barnabé fizeram ali uma grande obra para Deus, antes de partirem juntos na primeira expedição evangelística mencionada no capítulo 13 e também nos capítulos 14 e 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos adiante. O primeiro tópico, então, que nós vamos abordar, uma igreja com consciência missionária. Primeiro ponto, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas diz que os discípulos, pela perseguição decorrente da pregação de Estevão, veja como Estevão é um personagem tão importante que toda vez que nós falamos da expansão da igreja em Atos, nós temos que lembrar da vida e da obra, especialmente da morte de Estevão, porque foi depois da sua morte que essa expansão ocorreu. Então Lucas diz que os dispersos pela perseguição decorrente da pregação de Estevão caminharam até Fenícia, atual Líbano, e também foram até Chipre, terra natal de Barnabé, e Antioquia da Síria. Agora note, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus, porque a priori a orientação que todos tinham era para anunciar o evangelho apenas aos judeus. Foi depois da obra que Deus realizou na casa de Cornélio que começou a haver uma mudança nesse pensamento, porque para os primeiros cristãos, alguém só podia ser membro da Igreja de Cristo se a pessoa primeiro se tornasse um prosélito, ou seja, um adepto das ideias do judaísmo. Bem, entre esses pregadores que foram dispersos, havia helenistas, diz a Bíblia, de Chipre e Cirene, que entrando em Antioquia, falaram aos gregos, ou seja, aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. Não se mencionam seus nomes, veja, possivelmente havia entre eles membros daquele grupo seleto dos 7, como o próprio Nicolau, que era um prosélito, diz a Bíblia, de Antioquia. Ou seja, ele, como prosélito de Antioquia, teria facilidade até de anunciar o evangelho ali. Mas o resultado do trabalho desses pregadores foi maravilhoso, já que levaram o evangelho para fora dos círculos judaicos, obedecendo ao Ide do Senhor. Vamos agora para o segundo ponto, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Esses mensageiros, como o texto diz, que eram cipriotas e também sireneus, não tinham dificuldade de conviver com pessoas do mundo grego. Por isso, quando entraram em Antioquia do Rio Orontes, como é conhecida, fundada por volta do ano 300 a.C. por Seleuco I, Seleuco Nicator, anunciaram o evangelho aos gentios. Inicialmente, eles pregaram apenas a judeus, como eu falei, mas depois também aos helenistas. Depois do que aconteceu na casa de Cornélio, claro, esses pregadores perceberam que não deviam pregar o evangelho apenas aos judeus, mas também levar a palavra aos gregos, aos gentios. Uma palavra aqui rápida para desdobrar o assunto sobre a cidade de Antioquia, que era uma das mais importantes naquela época. Ela era, na verdade, a terceira metrópole do Império Romano, atrás somente de Roma, capital do Império, e a grande Alexandria no Egito. Ela era uma cidade de má fama também, semelhante a Corinto, porque quando se queria falar de alguém imoral, geralmente falava que era alguém que vivia como os de Corinto. E Antioquia não ficava atrás, porque era um centro de intercâmbio de ideias, culturas, religiões, costumes, e também era uma cidade do pecado. Pelo menos 5 culturas podiam ser percebidas ali: a grega, a romana, a semita, a árabe e a persa. Era uma espécie de Las Vegas do Orontes e atraía pessoas de Pérsia, Índia
e até da China. Vamos aqui apresentar mais alguns pormenores a respeito dos pregadores dispersos que cumpriram ali a grande comissão. A semelhança de Filipe, que anunciava Cristo em Samaria, eles também pregavam o Senhor Jesus. Se é possível fazer uma distinção, o primeiro pregador da igreja, reconhecido como evangelista, enfatizava a messianidade de Jesus. Quando disse que ele pregava Cristo, na verdade ele estava enfatizando que Jesus é o Messias, procurando convencer os judeus de que o Senhor Jesus é o Cristo. Enquanto os outros, haja vista o público-alvo, que não eram judeus, nem tampouco os samaritanos, que era um povo mesclado, que também evidentemente cria no Deus de Israel, eles davam ali em Antioquia destaque ao senhorio de Cristo, ou seja, Jesus é o Senhor, como nós vamos destacar daqui a pouco em outro subtópico. Mas vamos agora para o terceiro ponto: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Nós vemos nessa lição a importância de nós estarmos cheios do Espírito, porque aqueles homens, assim, a priori, eram leigos, não tinham assim, um grande conhecimento, um grande cabedal. Mas sob a mão de Deus, esses precursores de Barnabé, precursores porque Barnabé é quem vai se notabilizar como mestre nessa cidade de Antioquia da Síria, juntamente com Paulo, né? Paulo que, aliás, receberia a oportunidade, por meio do próprio Barnabé, para ser um mestre ali, para ser um ensinador da palavra ali. Então veja, sob a mão de Deus, os precursores de Barnabé, sem ordenação, sem sociedade missionária, sem plano estratégico, tornaram-se pioneiros decisivos da missão aos gentios. Somos tentados muitas vezes a nos vangloriarmos de nossa formação e de nossas conquistas. No entanto, só pregamos o Evangelho, é bom que se diga, ensinamos a sã doutrina e até escrevemos livros sobre a Bíblia, porque é a mão do Senhor que está sobre nós. Em pouco tempo, aquela igreja, a igreja de Antioquia da Síria, se tornou uma potência. Logo após o Pentecostes inaugural, houve muitas conversões em Jerusalém, mas depois de algum tempo a igreja-mãe, sufocada pelas seitas extremistas do judaísmo, na cidade do templo, deixou a evangelização de lado. Com isso, cedeu espaço para a igreja antioquena, que se situava numa encruzilhada geográfica, política e cultural entre o Oriente e o Ocidente. Então é isso que aconteceu. Antioquia da Síria se tornou o centro irradiador do Evangelho. Tudo bem, a igreja-mãe em Jerusalém era ainda a sede doutrinária da igreja, lá que seria realizado o primeiro concílio da igreja, que nós vamos estudar na próxima lição. Entretanto, a igreja que se tornou um centro irradiador, porque foi de lá, inclusive, que Barnabé e Saulo partiram na primeira viagem missionária. Depois, numa segunda expedição missionária, Paulo se separa de Barnabé, mas também Barnabé forma uma outra comitiva, ou seja, duas comitivas partem de lá. A terceira viagem missionária de Paulo também partiu de lá. Então veja como Antioquia da Síria, além de ter se tornado também um centro irradiador do Evangelho, tornou-se também um centro hermenêutico, um centro de interpretação da Bíblia. Quando você estuda sobre a história da hermenêutica, você vai ver duas grandes escolas dos primeiros séculos: Antioquia da Síria e Alexandria no Egito, sendo que Antioquia na Síria foi onde se desenvolveu o que nós chamamos hoje de método histórico gramatical, aquele método que preza o texto, a interpretação literal, enquanto que lá em Alexandria, na verdade, se desenvolveu mais o método alegórico, o método que depois seria abraçado por Agostinho, que surgiu lá com Filo de Alexandria, Clemente e o próprio Orígenes, e por aí vai. Mas vamos adiante agora para o segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Vocês estão percebendo que eu estou concorrendo aí com as batidas do martelo. Você se lembra daquele hino, as batidas do martelo, cada vez se ouvia mais.
Vamos agora para o segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Primeiro ponto, a cultura grega helênica. A cultura grega ou helênica. Aparentemente, as muitas conversões dos gregos, também conhecidos como gentios, isto é, aqueles que não são judeus, ocorreram após a salvação de Cornélio, pois somente depois disso a igreja-mãe, quando falamos da igreja-mãe, é a igreja de Jerusalém, se mostrou disposta a aceitar a existência de igrejas parcialmente gentias ou gentílicas. Isso explicaria porque os cristãos de Jerusalém não ficaram escandalizados quando souberam que havia gentios na igreja de Antioquia, diz Justo Gonçalves. Se Atos dos Apóstolos estiver rigorosamente em ordem cronológica, eu creio que está, uma parte dos pregadores que fugiram de Jerusalém a essa altura, com o precedente da conversão de Cornélio e sua família em Cesareia, tinha autorização para pregar o evangelho aos gentios. O novo começo em Antioquia jamais teria podido avançar se Pedro, aí você vê a importância do que Deus fez por meio de Pedro lá na casa de Cornélio. Não poderia avançar, não teria podido avançar se Pedro, entre mentes, ou naquela ocasião, não tivesse sido levado pelas ações e direções especiais de Deus a considerar gentios incircuncisos como irmãos, unicamente com base em sua conversão a Jesus. Então aí que houve uma virada de página, houve um ponto de inflexão, um ponto de virada na história da igreja, porque depois da morte de Estevão, especialmente, houve a expansão do evangelho, mas aqueles que pregavam, eles achavam que tinham que pregar somente aos judeus, só que depois do que aconteceu com Pedro, da grande visão que ele teve, que Deus lhe deu ali, para que ele fosse pregar aos gentios, e ele pregou na casa de Cornélio, e se despertou também para pregar aos gentios, a partir daí todos os outros pregadores também fizeram o mesmo. Segundo ponto, contextualizando a mensagem. Como a mensagem agora deveria ser levada aos gentios, uma contextualização era necessária. Por quê? Porque os judeus precisavam daquele convencimento escriturístico veterotestamentário para crer que Jesus é o Messias, enquanto que os gentios não precisavam disso. Claro, eles conheceriam tudo isso a posteriori, mas em princípio eles tinham que entender que Jesus é o Senhor e Salvador, que veio ao mundo. Então, qual foi a mensagem dos pregadores? Sem dúvida, era mais apropriado pregar a um público tão diverso como o da metrópole cosmopolita de Antioquia, similar ao encontrado por Paulo em Corinto, que Jesus é o Senhor. No entanto, essa foi apenas a pregação inicial, pois é evidente que mais tarde Barnabé e Saulo anunciariam aos antioquenos a mensagem completa, apresentando Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo, porque de fato Jesus é Senhor, Salvador e Cristo. Não por acaso o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é sim Senhor de todos, mas também o Salvador do mundo, como diz a Bíblia. E o Cristo dos judeus. Claro, ele é o Cristo dos judeus, mas ele não pode ser ignorado como Salvador do mundo. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Embora para os judeus, em sua maioria, o Senhor seja considerado escândalo por causa da morte da cruz. É por isso que Paulo falou que Jesus é considerado escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos, claro, não por acaso Paulo também disse, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Maravilha! Desdobrando aqui um pouco mais, precisamos continuar pregando que Jesus é o Senhor. Hoje muitos já estão abandonando esta mensagem. Muitos pregadores, inclusive hoje, são pregadores malabaristas, são animadores de auditório e que reúnem, na verdade, milhares de pessoas para apresentar-lhes um falso evangelho antropocêntrico. Estes foram chamados no tempo de Martyn Lloyd-Jones, ou seja, David Martyn Lloyd-Jones,
um grande pregador que viveu entre o fim do século XIX e já caminhando para o fim do século XX. Martyn Lloyd-Jones chamava esses pregadores malabaristas do seu tempo de pulpiteiros, pregadores profissionais e exibicionistas, nos quais havia muitos elementos de espetaculosidade. Eram habilidosos em manipular congregações, diz Jones, comovendo as emoções. Finalmente podiam fazer qualquer coisa que desejasse com os ouvintes, ou seja, eram manipuladores. Os pregadores que fugiram de Jerusalém, entretanto, anunciaram o evangelho em Antioquia, onde ocorreu um grande número de conversões entre os gentios, mas esse sucesso, evidentemente, sucesso numérico, se deveu à mão do Senhor. Quem ganha almas verdadeiramente é o Espírito Santo. Hoje em dia, muita gente, quando é criticada, diz, eu ganho milhões de almas e tal, como se a pessoa fosse responsável pela salvação das almas. Não. Paulo falou claramente, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Mas, irmão Ciro, aquele versículo lá de Provérbios, quem ganha almas sábio é. Ali é ganhar almas no sentido de aconselhamento, de ajudar as pessoas, mas não no sentido de salvação da alma. No sentido da salvação da alma, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós jamais devemos nos vangloriar e achar que somos nós que estamos ganhando almas. Vamos adiante. Terceiro e último tópico, uma igreja que forma discípulos. O primeiro ponto, a base do discipulado. Quando a liderança da igreja soube do que estava acontecendo na capital da Síria, resolveu enviar-lhe apoio de peso. Pedro e João haviam passado por Samaria a fim de ajudar o pregador Filipe. O primeiro, inclusive, tinha visitado outros lugares antes de pregar aos gentios de Cesareia. Seria ele um homem certo para Antioquia da Síria? A essa terceira cidade mais importante do Império Romano, o colégio apostólico deveria enviar o pastor e pregador mais preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, seria Pedro? Seria João? Algum outro apóstolo dentre os 12? Filipe, o evangelista? Não. O homem certo para lá era Barnabé, que tinha total confiança da cúpula em Jerusalém. Barnabé que é um protagonista, não é? Muita gente tende a desprezar Barnabé, achar que Barnabé ele apenas foi alguém que auxiliou Paulo. Não. Leia a nossa obra Barnabé, o pregador de fé e obras. Ainda dá tempo, se você quiser utilizar essa obra, inclusive para preparar a sua aula, é só pedir que chega, dependendo de onde você estiver. Se você estiver numa grande capital, você pode pedir que a CPAD entregue em 2 dias. Ou pela Amazon. Há livros que eu peço pela Amazon que chega no dia seguinte. Então vale a pena você pedir esse livro, Barnabé, o pregador de fé e obras. Então, eu digo que Barnabé era o homem certo, que tinha total confiança da cúpula em Jerusalém e agia como fiel da balança, diz Howard Marshall, entre os elementos hebraicos e helenísticos dentro da igreja. Quem fosse para lá, claro, tinha que também conhecer um pouco da cultura grega. Barnabé era o homem certo. O resultado poderia ser desastroso se o emissário errado tivesse sido escolhido. Felizmente, o homem enviado foi Barnabé, o encorajador, diz Bruce. Por um lado, Barnabé, como levita, conhecia bem as escrituras e as práticas judaicas. Por outro, nascido em Chipre, entendia bem o modo de pensar dos gentios. Tinha ele uma mente aberta para as coisas de Deus e era suficientemente compreensivo para reconhecer o verdadeiro valor espiritual quando o via, não obstante as circunstâncias. A igreja de Jerusalém enviou seu melhor incentivador para ajudar os novos crentes. O fato de ele ter sido enviado a Antioquia objetivava também que ele pregasse o evangelho e animasse outros crentes ao longo do caminho, diz Stanley Horton. Barnabé era tão respeitado pela liderança da igreja que viria a ser reconhecido como apóstolo. Veja,
juntamente com Paulo. Paulo é chamado textualmente de apóstolo, mas Barnabé também, lá em Atos capítulo 14, versículo 14. Veja, o importante trabalho de Barnabé não pode ser esquecido. Ele estava consciente de que a melhor estratégia humana nada era ante a eficácia da graça de Deus. Suas primeiras realizações foram alegrar-se sobremaneira com o que o Senhor estava fazendo ali e valorizar o trabalho de seus antecessores. Ele não chegou ali dizendo que estava tudo errado, não. Barnabé é a antítese de uma pessoa ciumenta e invejosa, diz Sproul, pois viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, diz Lucas em Atos 11, versículo 23. Barnabé se alegra com a evidência da graça de Deus e, condizente com o seu nome, que ele é o filho da exortação, ele exorta os novos crentes a proporem com todo o coração permanecerem fiéis ao Senhor. Como resultado de seu ministério e presença, ocorre uma segunda onda de conversões, destaca Elrington. Veja que importante. Mas aqui tem mais pormenores, alegrando-se com os que se alegram. Maravilhado com o que o Paráclito estava fazendo em Antioquia, coube a Barnabé inicialmente, repito, alegrar-se com os que se alegravam, conforme Romanos 12:15, é o que nós devemos fazer mesmo, e exortá-los a permanecer no Senhor. Veja que o verbo exortar aqui é um verbo interessante no grego, parakaleo, que alude à ministração contínua do Espírito Santo por intermédio de Barnabé, chamado com justiça de Ruios Paraclésios. Veja, Ruios Paraclésios. No meu livro eu explico isso detalhadamente, a importância do título que Barnabé recebeu. Seu nome, que vem do aramaico, Barnabás, significa filho da profecia. Mas Lucas, que era um teólogo, outro dia até um irmão me perguntou por que eu digo que Lucas era teólogo, porque nós percebemos, na medida que lemos a narrativa ou a narração desse livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, mas que é um livro que contém teologia, você percebe que Lucas apresenta um padrão de como o Espírito Santo age, e os termos utilizados por Lucas e a maneira como ele escreve, a maneira erudita com que Lucas escreve, demonstra que ele era um teólogo, ele era um conhecedor da teologia, da palavra de Deus, ele era realmente uma pessoa versada em teologia. E ele habilmente chama Barnabé, ele interpreta que Barnabás, no aramaico, é melhor traduzido no grego por Ruios Paraclésios. Você sabe que Paraclésios é um termo polissêmico, que tem a ver com exortação, consolação e ajuda, tudo condizente com o Paráclito, que é o Espírito Santo, que é também o Consolador, o Ajudador, o Advogado, o Confortador e assim por diante. No texto grego, Parakaleo está no tempo imperfeito, isso também é importante. Ou seja, ele martelou esse tema enquanto ali estava. Ele não apenas ensinou, ele ensinava. Ele estava o tempo todo ensinando. Esse verbo, aliás, não implica apenas consolar ou exortar, mas também ensinar. É polissêmico. Descreve bem todas as atividades de Barnabé, que se sentia atraído por pessoas que podia animar e encorajar. Ele era rápido, diz Sproul, para levar conforto e consolação aos que sofriam dores e fazia tudo o que pudesse para aliviar os problemas alheios. O apoio de Barnabé a Saulo também é algo que se destaca, porque se Barnabé não tivesse ajudado Saulo, Saulo não teria conseguido fazer o que fez. Então Deus usou Barnabé para também buscar Saulo lá em Tarso. Saulo estava esquecido lá em Tarso. Ninguém mais se lembrava dele. Veja, Barnabé era um homem que insistia em acreditar no melhor dos outros, mesmo correndo o risco de se decepcionar. O que teria acontecido, eu pergunto, com a carreira ministerial de Saulo, caso o Senhor não tivesse despertado Barnabé para ajudá-lo? Saulo de Tarso não mantivera qualquer tipo de contato com a liderança da igreja em Jerusalém por longos 10 anos.
Depois da sua conversão, você sabe o que aconteceu com ele. Ele tentou lá fazer um contato com os apóstolos, mas não foi muito bem recebido, teve um certo apoio, mas depois teve um problema lá que fez com que ele tivesse que fugir praticamente para Tarso. E esse lapso de tempo de 10 anos, que os paulinistas até chamam de período silencioso, obviamente é silencioso apenas para o leitor de Atos, porque Paulo continuou atuando, ele não deixou de trabalhar. De acordo com o próprio Paulo, ele trabalhou por conta própria na província conjunta de Síria-Cilícia, anunciando ao povo o evangelho que outrora tentou destruir. Isso ele nos mostra em Gálatas. Agora, em momento algum, o colégio apostólico se lembrou de Paulo, aparentemente, a fim de convidá-lo a ministrar a palavra em alguma das igrejas estabelecidas fora dos círculos judaicos. Porém, Barnabé, guiado pelo Espírito Santo, iria ao seu encontro lá em Tarso, terra natal de Paulo, a fim de encorajá-lo e oferecer-lhe o cargo de ensinador da palavra em Antioquia. Vamos para o ponto 2, denominados de cristãos. Foi lá em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. A obra do Senhor em Antioquia foi tão marcante que ali foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Jerusalém, os crentes não eram chamados assim porque a igreja mãe ainda estava, de certa forma, ligada à religião dos judeus. Para muitos, o cristianismo era uma ramificação do judaísmo. Mas em Antioquia não fazia sentido os discípulos gentios terem uma designação identificada com os judeus. Quem ingressava na igreja local era reconhecido como cristão. Então vamos aqui a um desdobramento. Primeiro, é depreciativo ser chamado de cristão? Alguns defendem a possibilidade de o termo cristão ser originalmente zombeteiro, como diz Williams. Teria sido nesse sentido que Agripa II usou em Atos 26 e 28. Embora alguns teólogos afirmem isso de modo peremptório, o próprio apóstolo Pedro associou esse adjetivo à virtude de sofrer por amor a Cristo. Quando Nero começou a perseguir os servos do Senhor, cristão se tornou uma expressão de ódio e desprezo. No segundo século depois de Cristo, aliás, numa correspondência entre o imperador Trajano e seu governador Plínio, já se aborda a pergunta se o simples nome de cristão, como tal, era merecedor de punição. Tertuliano, nascido por volta de 150 a.C., conhece o terrível grito que se levantava com cada tragédia pública: Christianus ad leonem, lancem aos leões os cristãos, diz Bor. Agora, cristãos, o termo na verdade se aplica aos servos de Cristo. Quando esse adjetivo surgiu em Antioquia da Síria, referia-se exclusivamente aos verdadeiros servos de Jesus Cristo. Para os gentios não convertidos de Antioquia, cristão era um apelido que servia para identificar o populacho, associado a um homem chamado Cristo. Eles não sabiam que este era um título e não um nome de Jesus empregado pelos seus servos. Então veja, não passou muito tempo, no entanto, para o título tornar-se mais e mais um nome para Jesus. Aliás, o título mais completo de Jesus é justamente Senhor Jesus Cristo. Vamos para o terceiro ponto, a identidade cristã. Ser cristão significa ter uma identidade. No exército romano, soldados recebiam o nome de seu general acrescido do sufixo iano, iane no latim ou ianus em grego. Por exemplo, os soldados de César eram chamados cesarianos. Os de Pompeu eram chamados de pompeianos, diz Horton. Durante o domínio britânico na Índia, qualquer pessoa inglesa, mesmo perversa ou imoral, era chamada cristã. Veja, o título começou a ser banalizado. No século XX, nações cristãs participaram das duas grandes guerras mundiais. Tudo isso contribuiu para tornar o termo cristão um epíteto vago atribuído a quem não é judeu nem muçulmano. O título cristão, na verdade, do grego Christianos, jamais deveria ser usado por seguidores nominais de Cristo.
pois designa o que os crentes fiéis realmente são, seguidores e soldados de Jesus Cristo. Amém? Vamos concluindo aqui essa lição. Fica aqui então a recomendação do nosso livro, Barnabé, o Pregador de Fé e Obras, e nós vamos agora ler também a conclusão feita pelo autor. Nós apresentamos a nossa aula de maneira bem objetiva. Eu até gostaria de explicar melhor cada ponto, mas devido a obras que estão acontecendo aqui no apartamento do vizinho, com muito barulho e batidas frequentes, não tem nem como eu me alongar mais. Porém, você que é membro do nosso canal tem acesso ao nosso acervo de textos e esse roteiro que nós utilizamos, você vê aqui que no final também tem muitas referências, você poderá ler com mais cuidado, com mais atenção e assim ter um melhor proveito desta matéria. Muito bem, aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta-o, compartilhe-o, inscreva-se no meu canal e se você desejar, torne-se membro. É só você apontar a câmera para o QR Code e clicar no link e assim você poderá fazer o cadastro e tornar-se membro do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor esteja sobre você e a sua família.